Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Leila Bezerra, ela escreveu aqui no canal. Eu hoje, como você, na torcida por nosso Brasil, né? Ontem eu gravei a mensagem vestido com a camiseta do Brasil, ela tá mandando aqui essa mensagem que tá na torcida também pelo nosso Brasil. Ganhou, né? 2-0 aí. Parabéns pro Brasil. Teve uma outra pessoa aqui que mandou mensagem, que é o Vitor Neres, né? Ele primeiro falou, que bom que você está recuperado, porque eu estava um pouco ruim de saúde, já estou bom, agradeço as orações de vocês. E aí ele disse aqui, pra cima deles, Brasil, né? Também aqui na torcida pelo Brasil. O Vitor Neres fez um vídeo novo, colocou lá no canal dele, falando sobre o Neymar, falando sobre a seleção brasileira. Confira o vídeo dele lá. Escreva aí no YouTube, tá bom? Vitor Neres. Vou deixar aqui na descrição do meu vídeo também o link do canal dele, tá bom? Para vocês acompanhar o vídeo dele lá. Se você não é inscrito no canal do Vitor Neres, se inscreva, tá bom? E a última mensagem que eu vou ler aqui é da Quitéria Malaquias, tá bom? A Quitéria Malaquias escreveu aqui. Oi, irmão Vanderlei, gratidão por mais uma aula. Buscar Deus em primeiro lugar. Até amanhã, né? Eu quero parabenizar a Quitéria Malaquias, mandar um forte abraço para ela, para a família dela, né? Ela se identificou muito com a mensagem de ontem, falando sobre colocar Deus em primeiro lugar, né? E ela participa, ela sempre está buscando a Deus, né? Ela sempre está aqui ouvindo a mensagem com a gente no YouTube. Na aula 5h20 da manhã também ela participa. E na aula 5h20 ela foi prestar um testemunho ali, mas não deu tempo porque acabou o horário da aula. E aí ela colocou, né, o testemunho dela lá no grupo. Ela mandou 2 áudios lá, um testemunho muito forte. Gratidão por você compartilhar esse testemunho comigo e lá no grupo, tá bom? Parabéns por essa mulher de garra que você é, de buscar o Senhor, né, em meio às dificuldades. Conforme eu falei, você se identificou bastante com a mensagem de ontem. Então, parabéns, viu? Eu admiro muito você, a sua fé, a sua garra no Evangelho. Continue sempre assim. E parabéns por sempre buscar o Senhor, estar buscando. Eu gostei aqui que você falou assim, né? Gratidão por mais uma aula e buscar a Deus em primeiro lugar, né? Até amanhã. Então, eu gostei também dessa associação, que buscar a Deus também é assistir essas aulas, né? Também é ler as Escrituras e fazer o estudo junto com a gente aqui das Escrituras. Gostei muito da associação, tá bom? Um forte abraço para você, que Deus abençoe a sua vida e continue te dando essa força, essa garra que você tem, que não tem explicação, só pode vir de Deus mesmo, para uma pessoa ficar firme no Evangelho e conseguir servir na igreja e ajudar outras pessoas como você faz, tá bom? Parabéns! Vamos lá aqui para a mensagem de hoje do Vem Segue, que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar aqui Miqueias capítulo 7, tá bom? Vou começar aqui no versículo 1. Eu confesso aqui que ao estudar aqui esse capítulo 7 aqui, eu fiquei com dó de Miqueias, né? Miqueias, ele foi chamado ali para proclamar o evangelho em Judá, para que o povo se arrependesse, né? Mas o povo não se arrependeu. E aqui ele está expressando o sentimento dele. E no final aqui, dando tempo, eu vou falar sobre a oração que Miqueias faz também pelo povo, tá bom? Então ele começa aqui, Miqueias capítulo 7, versículo 1, expressando o sentimento dele aqui, tá bom? Ele diz assim, ai de mim, né? Só esse ai de mim aqui, né, já mostrou que ele mesmo tá com dó dele, né? E eu fiquei com dó dele também. Ele diz assim, ó, ai de mim, porque estou feito como quando tem colhido as frutas do verão, como com o respingo da vidinha. Respingo da vidinha aqui, a vidinha, vidima, é o campo da vinha, onde planta a uva ali, tá bom? Então ele está falando desse campo aqui, né? Aqui ele menciona que ele está feito aquela pessoa que vai colher frutos de verão, ou seja, o fruto que já foi maduro, só que já passaram, né, as pessoas lá e recolheram tudo. E ele vai depois recolher esses frutos ali. Ele diz assim, não há cacho de uvas para colher. A minha alma deseja figos temporão. Esse figos temporão, né, é figo fora de época, né? Imagina ali, naquela época, você andando ali, você vê um pé de figo e você vê um figo ali, né? Não é tempo de figo, você vê um figo. Você vai correr, pegar aquele figo e se deliciar, né? Porque um figo é tão gostoso, tão docinho ali, né? Quem gosta de figo aí? Então ele está falando sobre o figo aqui, né?
Então primeira coisa, ele está falando que a alma dele é como desejar figos temporão, porque não tem figo temporão, é muito difícil achar. E quem acha corre lá e pega primeiro. Então ele está falando que ele desejava muito comer esse fruto, mas ele não achava. Ele falou que ele foi até a vinha, né? Mas as pessoas já tinham passado pela vinha e comido, já levado os cachos de uva. Ele não achou um sequer cacho de uva aqui na vinha, né? A não ser pequenas bolinhas, né? Que quando a pessoa pegou os cachos de uva ali que foi recolhendo, pequenas bolinhas caiu ali. O que significa isso aqui na vida de Miqueias? Bom, ele saiu pregando arrependimento em Judá. E ele não colheu frutos da pregação dele. Ou seja, pouquíssimas pessoas, né? Se arrependeram do mal que haviam feito. Pouquíssimas pessoas mesmo. Tá bom? Então, diferente, né, de Jonas, né? De Jonas a gente vê no livro anterior que a gente está estudando essa semana junto, a cidade inteira de Nínive se converteu ao Senhor, se arrependeram e o Senhor abençoou a cidade, né? Não deixou vir o mal sobre a cidade por conta disso. Mas diferente de Jonas, a diferença entre Jonas e Miqueias aqui é que Jonas ele teve um grande sucesso missionário ao compartilhar a palavra, mas ele ficou triste. Ele não se alegrou com o sucesso que ele teve. Já Miqueias, ele trabalhou muito, com muito afinco, para que as pessoas pudessem se arrepender. E as pessoas não se arrependeram. E a alma dele, ele fala assim, ai de mim, porque eu estou como aquele que entra na vinha, né, e não acha nada ali, não acha nada para comer. Então, olha só o desejo que ele tinha que as pessoas se convertessem, mas as pessoas não se converteram, né? Então, esse versículo aqui, ele é melancólico, né? Ele é triste. Vamos ver aqui o versículo 2, né? Como ele continua aqui, a narração aqui. O versículo 2, ele diz assim: já apareceu a terra do piedoso. Não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. E caça cada um o seu irmão com rede. Aqui ele está falando da corrupção do povo, a qual ele estava pregando, né? Cada um ali armava redes para pegar seu irmão, né? Não havia ninguém piedoso ali que fizesse o bem. Ele estava numa situação de uma cidade ali, Judá, que todos estavam corruptos, ninguém podia confiar em ninguém. E ele continua, né, falando sobre isso aqui no versículo 3, ó. Para que com ambas as mãos fizessem diligentemente o mal. Na tradução da Septuaginta, diz de dedos habilidosos para fazer o mal, né? O povo, eles estavam com habilidade, mas para fazer o mal. Bom, continua aqui. Assim demanda os príncipes, o juiz, e folga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E todos tratam em conjunto. Bom, aqui aquelas pessoas que as pessoas mais deveriam confiar, que conhecem a lei e que deveria trazer o juízo sobre as pessoas, era ao contrário. Esses juízes eram corruptos, eles se vendiam por dinheiro, né? Quando diz aqui, né? O juiz julga pela recompensa. Aquela pessoa ia lá, né? Parece que não está acontecendo. Hoje em dia não acontece isso, né? A pessoa vai lá e paga um dinheiro para o juiz, e aí o juiz absolve a pessoa daquela causa ali, né? Deixa a pessoa livre para fazer o que quiser, né? Então, parece que está falando dos dias de hoje, mas é daquela época, né? Por causa da recompensa, por causa do dinheiro, eles deixavam e condenavam os inocentes. Condenavam os inocentes e deixavam aqueles que tinham dinheiro livres, né? Para fazer o que quiserem, tá bom? Então era a situação aqui dos juízes. Isso é bem ruim, porque fala sobre esses que era principalmente, né, que deveriam aplicar a lei, aplicar a justiça, eram esses justamente que estavam roubando, né, por causa de dinheiro aqui, tá bom? E outra coisa aqui, eles falam sobre todos tratam em conjunto. É um tipo de coisa que eles faziam, mas que eles mesmos buscavam, né? Eles nem esperavam a pessoa ir até eles oferecer dinheiro para soltar eles ou para ganhar alguma causa. Eles mesmos, na causa ali, eles já falavam, você quer que eu faça isso? Me paga tanto, né? Então eles mesmos já se corrompiam, como diz aqui no começo do versículo, né? Com ambas as mãos fazem o mal diligentemente, né?
ou como está na Sexta-Junta, né, falando sobre o dedos habilidosos, né? Eu acho que não é na Sexta-Junta, deixa eu ver onde eu peguei essa frase aqui. Eles têm dedos ágeis para jogo sujo. Eu peguei aqui, foi um comentário de Moffitt, a interpretação da frase aqui. Ele colocou que essa é a interpretação. Também ele colocou a interpretação aqui, uma outra pessoa, dizendo que é tão logo os funcionários públicos expressavam seus desejos malignos, né? Os juízes corruptos estavam prontos para julgar os casos de acordo com as instruções recebidas, né? Para furtar a justiça, por causa de dinheiro. Então esse é o comentário aqui, não é na Sexta-Junta não, tá bom? Mas é o comentário aqui que eu peguei. Versículo 4, diz assim: o melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que o espinhal, né? Veio o dia dos teus vigias, veio o teu castigo, agora será a sua confusão. Então aqui chegou o dia de juízo para ajudar, tá bom? Agora veja só essa frase como é forte, né? Ele fala que o melhor deles é como um espinho, né? O mais reto entre eles ali era como um espinhal. Uma árvore de espinho, como ele está citando aqui, né? É uma árvore que não produz fruto, ela produz espinho, né? Então imagina só, a pessoa mais reta em Judá, ela foi tratada ali como uma árvore de espinho que não produz fruto. Então olha só a condição que estava a cidade aqui, e por isso, né, ele está condenando aqui essa cidade aqui, né, de acordo com o que Deus está falando aqui. Bom, não poderia deixar de ler aqui o versículo 7. Ontem eu compartilhei o versículo 6 somente aqui, né? A Quitéria Malaquias se identificou com a mensagem, muita gente se identificou com a mensagem, tá bom? De nós procurar viver o evangelho dentro de casa, às vezes é uma dificuldade, mas a gente está aqui buscando a Deus, colocando a Deus sempre em primeiro lugar. Eu elogio todas essas pessoas, tá bom? Que Deus continue dando forças a vocês para viver o evangelho aí. Aqui o versículo 7, o versículo 6 foi o que eu compartilhei ontem, né? Que diz aqui sobre o pai contra o filho contra o pai, a mãe, a filha contra a mãe e assim por diante, né? Que os inimigos são da sua própria casa, né? Bom, o versículo 7, completando esse versículo, eu gostei muito, porque diz assim, ó: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Senhor da minha salvação. No meu Deus me ouvirá. Isso é lindo, esse versículo é lindo. É nisso que nós devemos confiar, Quitéria Malaquias e todos nós que passamos por dificuldades. Embora toda a sociedade, todas as pessoas ou ao nosso redor o mundo possa estar corrupto, como esses juízes citados aqui para cima, como essas outras pessoas aqui, amigas que armavam laços para enganar outras pessoas aqui, como se diz o ditado, né? O mundo é dos espertos, um passando o outro, a perna no outro ali, né? Hoje em dia isso acontece também, mas a despeito de tudo o que estava acontecendo em Judá, olha no que Miqueias ele se concentrou, né? Versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Senhor da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. A gente pode até selecionar em 3 partes aqui. Primeiro, a solução dele, ter fé em Deus. Quando ele fala aqui, olharei para o Senhor. Não vou ficar olhando o defeito das outras pessoas, eu vou olhar para Deus. Ele realmente é reto, ele é o meu modelo, eu vou seguir o exemplo de Cristo. Outra coisa que ele colocou aqui, a solução, esperarei, ou seja, ele vai ter paciência, né, para esperar em Deus a solução. E outra coisa aqui que ele colocou é a esperança, né? Deus ouvirá. Então, a esperança de que Deus ouve a oração dele e que vai ouvir. Então, a despeito de tudo que estava acontecendo no mundo, Miqueias, ele estava se mantendo firme e reto. Eu gostei tanto desse versículo, vou lê-lo de novo. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Lindo esse versículo, lindo, lindo. Vamos aqui, agora rapidamente, falar sobre a oração de Miqueias pelo povo, tá bom? Ela começa aqui a partir do versículo 14 e vai até o final no versículo 20. Mas eu vou só passar por algumas partes aqui. No versículo 14, apesar do povo estar em declínio, né?
tá caindo em decadência, ele pede ao Senhor que apacente aquele povo, né? Com a sua vara, né? E ele até fala para abençoar como antigamente, como na terra de Bazã e Gileades, que eram terras férteis para que o povo pudesse ser próspero. Tá bom? Então ele pede essas bênçãos aqui. No versículo 15, ele fala para Deus abençoar eles de acordo com as maravilhas como Deus fazia desde quando tirou o povo do Egito, fazendo milagres no deserto e assim por diante. Então a gente vê aqui que apesar do povo estar em iniquidade, Miqueias ele está pedindo bênçãos ao Senhor. Está pedindo que o povo possa se arrepender, mas está intercedendo por eles, pedindo em oração aqui. O versículo 18 eu vou ler, porque também é muito lindo aqui. Diz assim, ó: quem é Deus semelhante a ti? Essa frase aqui de Miqueias, quem é Deus semelhante a ti, significa uma das interpretações do nome de Miqueias, tá bom? O nome de Miqueias significa aquele que é semelhante a Deus, mas apontando a Deus, né? Não está apontando para Miqueias que ele é semelhante a Deus. O nome de Miqueias é como se ele estivesse falando, aquele que é semelhante a Deus, está apontando para Jesus Cristo. E a outra interpretação é esse versículo, né, o 18, que diz assim, quem é semelhante a ti? Ou seja, o próprio Deus. Por que ele está comparando aqui, falando quem é semelhante a Deus? Né? Não existe quem é semelhante a Deus. Olha o que ele continua dizendo no versículo. Quem é semelhante a ti? Que perdoa a iniquidade. Quanta iniquidade o povo tinha feito e Deus perdoava. Que passa por cima da transgressão e do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Ou seja, Deus ele não vai ficar irado para sempre por causa do pecado do povo. Deus é bondade, ele quer abençoar. Então, esse versículo ele é fantástico, né? Quem é semelhante a Deus, né? Para perdoar como ele perdoa, como ele faz com a gente e nos dá chance. Então não tem, né? Igual o Senhor não tem. Continuando no versículo diz assim: tornará a piedar-se de nós e sujeitará a nossas iniquidades. E tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando diz aqui que ele vai lançar os nossos pecados, né? Deus vai lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. Não dá para pescar. Naquela época já era uma intenção assim. Não dá para pescar na profundeza do mar. Tá bom? Lá num baixão, lá não tem como. É um abismo lá, né? Então, hoje em dia até pode, com a tecnologia, né? Tem submarino, tem não sei o que. Dá para ir lá bem lá no fundo do mar. Mas aqui, quando diz que o Senhor vai lançar os nossos pecados no fundo do mar, significa aqui que Deus ele não fica lá pescando, né, o nosso pecado. Você já brigou com alguém, né, e aquela pessoa traz aquele pecado que tá lá no fundo do baú, né, que já passou faz tempo, né? Então, nossa, vem com aquela história de novo. Águas passadas não mexem moinho, né? Como diz minha mãe. Minha mãe tinha essa frase aqui: águas passadas não movem moinho, né? Essa frase que ela usava. Então, o que passou, passou, né? Então, quando você discute com a pessoa ali, você não vai trazer coisas de lá antigamente, não. E aqui é essa a intenção aqui desse versículo, quando fala que Deus vai se apiedar de nós e que Ele vai lançar os nossos pecados na profundeza do mar. Ele não vai trazer de volta esses pecados para ficar jogando sobre nós. Eu gostei desse versículo. Versículo 20 finaliza aqui o capítulo, que diz assim: darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então aqui fala sobre que Deus, ele cumpre as suas promessas, assim como ele fez com Abraão, Jacó, ele vai nos abençoar como ele tem feito em nossa geração também. Então, revisando aqui sobre a oração de Miqueias, ele fala para perdoar a iniquidade, que Deus perdoa, não há quem é semelhante a Deus, porque que perdoa a iniquidade e as nossas transgressões, né? E também ele concede misericórdia e compaixão, e ele dá poder, né, para nós sobrepujar o pecado, vencer os nossos pecados. E também ele não fica buscando os nossos pecados de volta, trazendo de volta. Ele joga no fundo do mar ali, né, ele perdoa de tal maneira que se esquece desses pecados. E aqui em quarto lugar, né, que ele cumpre as suas promessas da antiguidade, assim como ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, e essas promessas se cumprem em nós. Então hoje eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.